Cumprimenta a igreja capaz do Senhor Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele
eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me surpreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Eu navegarei. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, que esteja dentro de cada coração, amém? É motivo de muita alegria, muita honra estar mais uma vez aqui na casa do Senhor, podendo transmitir a palavra aonde o Senhor fala em nossos corações de uma maneira especial, em o nome de Jesus. Eu gostaria de ler aqui nesta noite, no livro de Hebreus, no capítulo 6, a partir do versos 9, que diz assim: Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto,
Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuaram a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenha uma plena certeza de esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, eu gostaria de intitular essa mensagem nesta noite com o nome Deus se lembrou. O escritor aos Hebreus lembrou que Deus não esqueceu da sua obra. No entanto, em tempos difíceis, às vezes, podemos nos sentir como se Deus se esquecesse de nós. Nesta noite nós vamos examinar alguns casos em que Deus se lembrou de certas pessoas. Não que ela tivesse esquecido delas, ou de que suas promessas, mas que ele entrou em ação no seu tempo, o tempo adequado. Esses exemplos têm propósito de nos encorajar que Deus não se esquece de nós ou deixa de recompensar-nos se formos fiel a Ele. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. E nesse momento, Senhor, ó Deus, eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, Senhor. O Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, possa, Senhor, ó Deus, me usar como canal de bênção aqui nesta noite, Pai, para poder transmitir a Tua palavra em o nome de Jesus. Queridos irmãos, Deus se lembrou de Noé. O que tinha acontecido com Noé? Deus destruiu o mundo com o dilúvio, por causa da maldade do homem. Noé foi salvo por sua fé em Deus e obedeceu a Deus na construção da arca. Mas o que aconteceu quando Deus se lembrou de Noé? As águas começaram a diminuir e a arca se deteve. Noé e sua família finalmente puderam sair da arca. Deus, ele se lembra da nossa fé e a obediência a Ele. Noé, um exemplo de fé para nós. Sua salvação é um tipo da nossa salvação. Devemos fielmente obedecer a Deus, mesmo se estamos entre os poucos o que fazem. Nós conhecemos muito bem a história de Noé, quando o Senhor falou que ia acabar com o mundo. Então ele mandou Noé construir uma arca que ele ia acabar, ele ia mandar um dilúvio. E Noé, nós sabemos que Noé começou a pregar o evangelho naquele tempo e começou a avisar ao povo que Deus ia mandar um dilúvio que ia acabar com esse mundo. Mas o povo debochava de Noé. E Noé construindo aquela arca e também avisando que ia chegar um dilúvio. E o povo não acreditou em Noé. Mas Noé, sendo obediente ao Senhor, o Senhor não se esqueceu dele. Quando a arca estava pronta, Deus mandou colocar os animais dentro daquela arca, um casal de cada espécie, e falou para Noé colocar a sua família dentro. E lá nós sabemos que o Senhor, ele lacrou aquela arca e mandou aquele dilúvio, acabando com a humanidade. E quando já tinha acabado com tudo, aí Deus se lembrou de Noé, e aquelas águas começaram a se baixar, e Noé pôde sair com sua família e começar a construir uma nova geração. Deus se lembrou de Abraão. O que tinha acontecido com Abraão? O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe sobre o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra, por causa do seu grande mal.
O sobrinho de Abraão, Ló, estava vivendo em Sodoma. Abraão pediu que o justo fosse poupado. O que aconteceu quando Deus se lembrou de Abraão? As cidades foram destruídas, mas Ló foi salvo. Deus se lembra de nós em meio ao pecado e à agitação na cidade. A nossa sociedade é cada vez mais como Sodoma e Gomorra. A maldade, a violência e a oposição às pessoas piedosas. Mesmo que enfrentamos a perseguição, o caos, Deus vai se lembrar do seu povo. Olha que palavra maravilhosa. Deus vai se lembrar do teu povo. Por mais que nós passamos aí fora, por mais que nós vivemos uma vida regrada com Cristo, e nós vemos que nós estamos vivendo em um mundo, que vamos se dizer assim, que está virado de pernas para o ar. Mas Deus, Ele vai se lembrar de nós. Quando chegar ao fim, se nós estivermos na presença do Senhor, Ele vai se lembrar de nós. O Senhor jamais se esquece de nós. Por todas as tribulações que nós passamos, aleluias, Ele não se esquece de nós. A hora que a gente menos espera, achamos que Deus já tinha esquecido de nós, que as coisas não iam acontecer sobre nossa vida. É aonde que Ele vem com a providência. E Ele se lembra de nós. Eu costumo dizer, meus irmãos, que nós nunca paramos para se atentar nas coisas pequenas de nossa vida que acontecem sobre o nosso dia a dia, o livramento que o Senhor dá sobre a nossa vida, as bênçãos que o Senhor coloca sobre a nossa vida, a porção diária que o Senhor coloca sobre a nossa vida para a gente sobreviver. É porque Ele está se lembrando de nós. Nós temos a nossa porção diária de sobrevivência. Às vezes nós queremos mais, e mais, e mais, mas não. O propósito de Deus é a porção diária que Ele coloca sobre a nossa vida. Deus se lembrou da sua aliança. O que tinha acontecido com os israelitas? Havia chegado ao Egito para sobreviver à fome e ao longo do tempo, tornando-se escravizados e oprimidos, e clamaram a Deus. O que aconteceu quando Deus se lembrou de sua aliança? Deus tomou conhecimento deles e começou o seu plano para libertá-los. Nós sabemos que os israelitas, eles eram escravos de Faraó. E o Senhor enviou Moisés para que libertasse aquele povo. Mas também nós sabemos que aquele povo que foi liberto, porque o Senhor tinha um propósito muito grande sobre a vida deles. Eles ficaram caminhando durante 40 anos naquele deserto. Sabe por quê, irmãos? Por desobediência. O Senhor mandava maná dos céus. Quando estava ensolarado, Ele colocava uma nuvem para dar sombra a eles, tirou a água da rocha, deu o maná para eles comer, nunca deixou faltar nada. Quando eles reclamaram também, o Senhor mandou codornizes para que eles se alimentassem. Mas mesmo assim eles queriam mais, e queriam mais. E por causa da teimosia desse povo, Moisés ainda não chegou a entrar na terra prometida. Mas o Senhor, Ele prometeu que Ele cumpriu. Quando aquele povo atravessou o Mar Vermelho, aleluias, eles chegaram até a terra prometida, porque Deus tinha um plano para aquele povo. E eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho convicção que Deus tem um plano para você que está aí no teu lar assistindo. Deus tem um plano para a nossa vida, e esse plano é perfeito sobre a nossa vida. Nunca o Senhor vai nos abandonar. É que sempre nós não temos paciência de esperar.
Mas o plano dele é tão perfeito para a nossa vida, que nós temos que tomar cuidado com as nossas murmurações. Por tudo que nós passamos, nós temos que agradecer a ele. Por tudo o que ele tem feito e também ainda não tem feito, nós temos que agradecer a ele. Se estamos passando por tribulação, agradeça a ele. Sabe por quê, meu irmão? O plano perfeito está por vir sobre a nossa vida. Aleluias. Que é Jesus Cristo, que um dia ele vai voltar, buscar o teu povo, buscar a tua igreja, e lá nós cantaremos o hino da vitória. Aleluias. Deus se lembra de nós, mesmo quando se sentimos que ele nos abandonou. Por um tempo, Deus não estava tão diretamente envolvido com os israelitas, como tinha sido. Eles podem ter sentido como se eles os houvesse esquecido, mas eles não os esqueceu, só porque não temos a revelação direta, como eles tinham naquele tempo. Os israelitas, ele tinha a revelação direta de Deus. E os milagres de Deus não significa que ele esqueceu de nós. Ele vai nos salvar de forma, se formos fiéis até o fim. Ele vai nos salvar, meus irmãos, se nós formos fiéis até o fim. Deus, ele não se esqueceu de nós. Deus, ele não vai se esquecer de nós. Basta você ser fiel até o fim. Seja fiel até o fim. Mas aí você fala, pastor, você não sabe o que se passa na minha vida. Eu não sei. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu tenho certeza que ele está no controle de tudo. E na hora certa, no momento certo, se permanecermos fiel, aleluias, ele vai entrar com a providência em o nome de Jesus. Vamos orar nessa noite, agradecendo ao Senhor por essa palavra. E permaneça fiel, irmãos. Permaneça fiel até o fim, porque o melhor dele ainda está por vir sobre a nossa vida. Passamos o que passamos, se dias bons ou dias ruins, mas vamos permanecer fiel e ter fé. É como eu expliquei alguns dias atrás, que nós temos que acreditar no sobrenatural, naquilo que nós não enxergamos, porque é fácil nós acreditarmos naquilo que nós vemos, o que está a nossos alcances, que está em nossas mãos. É tão fácil adorar a Deus quando Deus coloca uma bênção sobre as nossas mãos. Mas nós temos que adorar, aleluias, adorar em espírito e em verdade, e crer no sobrenatural, porque o Senhor é conosco em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu rendo graça a Ti, Senhor, ó Deus, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor, ó Deus, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, ó Deus, ó Pai, por dar a oportunidade de poder transmitir, Senhor, ó Deus, que nós temos que acreditar em Ti, ó Pai. Acreditar no sobrenatural, Senhor, e permanecermos, ó Pai, com a nossa fé em ação. Em o nome de Jesus, Senhor, ó Deus, eu lhe peço, ó Pai, abençoa, Senhor, ó Deus, a vida, Senhor, ó Deus, de cada um, ó Pai, que está lá no teu lar, ó Pai. No lar de cada um, Senhor, ó Deus, Senhor, entra com providência, Senhor, ó Deus, não deixando faltar nada, Senhor, colocando, Senhor, a porção diária, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.